caros, vivam! Deixa-me aqui tirar esta coisa da frente, a ver se eu consigo. Consegui. Não, estava melhor há pouco. Mas enfim, olha, não se pode ter sorte em tudo. E, meus caros, bem-vindos. Fiquei de fazer uma segunda parte do vídeo ainda ontem, mas não consegui. Vou fazer hoje um vídeo novo, que é a segunda parte, e a terceira, que é a de hoje. Muito trabalho na campanha, Tondela, Viseu, correr por todo lado. Meus caros, a vida não está fácil para quem trabalha. Costumava dizer um amigo meu, a vida não é, a vida é dura para quem é mole. Por um bocadinho mais baixo aqui a musiquinha. A vida é dura para quem é mole, dizia ele. Bom, meus caros, aqui temos nós esta notícia maravilhosa, retomando um pouco as cenas dos capítulos anteriores. O pior português de Portugal de todos os tempos, Gugu da ONU, o capataz de Jorge Soros, que pede dinheiro e está a despedir funcionários após o corte de 20% do financiamento dos Estados Unidos. E é pouco, esse 20% é pouco. Se fosse eu, cortava 200%. Bruxelas pede cautela a Portugal após anúncio de ajuda de 10 mil milhões de euros às empresas. Quem é que propôs esta ajuda? Quem é que prometeu esta ajuda? Justamente Monte Verde. Monte Verde quer salário mínimo, para além disso, de 1.100 euros e o médio de 2.000 euros já em 2029. Imaginem um salário médio de 2.000 euros. Ele promete tudo, mas há uma coisa que foi ultrapassado. Foi ultrapassado numa coisa que Pedro Nuno Maserati conseguiu propor mais do que ele, já vamos ver a seguir. E Montenegro promete também reduzir IRS em 2 milhões de euros a 4 anos. Não sei se se refere a estes 2 milhões de euros ao seu próprio IRS, isso não deve ser porque penso que é capaz de ser um bocadinho demais, ou se ao IRS das empresas que o financiam, ou que o ajudam, ou que são suas amigas, ou que contribuem para o PS2. Dizia eu anteontem que havia notícias reais que a comunicação social escondem e ignoram. Um ataque à primeira esquadra de Braga. Um iraniano apedrejou uma viatura, danificou a esquadra e esfaqueou um elemento. E fez ainda mais coisas. É suspeito também de ter incendiado na noite anterior uma viatura do comandante da divisão e outras 2 viaturas civis nas imediações. O mesmo iraniano. Eu pensava que isto não ia aparecer, mas enganei-me. Apareceu sim no jornal O Minho. Não foi na CNN, não foi na SIC Notícias, não foi na RTP3, não foi no Expresso, nem no Jornal de Notícias Falsas. Não foi no JN também. Não, foi no jornal O Minho em que isso apareceu. E lá está, vejam por baixo, iraniano esfaqueia chefe da polícia, apedreja PSP de Braga. Eu dei esta informação primeiro porque eu tenho os meus connects. As pessoas gostam de mim e mandam umas mensagens e dizem, olha, isto não vai sair em lado nenhum. Mas por acaso até saiu. E por falar em Express Zero... isto não é uma notícia, isto é uma palhaçada, não é? Uma palhaçada, é um circo. Mas havia as cardoidas, não é? Que achavam que eram cantoras e até cantam bem, mas depois deixam de o ser, as pessoas deixam de a seguir, começam a cansar e então tem que fazer qualquer coisa, como o outro manzarra maluco que diz que vendia Teslas. Esta agora fala de qualquer coisa como ela era machista, agora é feminista. Ela era uma mulher, mas era machista, acredito. E agora, não sei o que é, e é feminista. Enfim, até hoje eu não ligo a televisão da minha casa. Esta ainda é outra notícia. Não tenho esse hábito. Muito mais depressa vou pegar num livro do que vou ligar a televisão. Olha. Bem, uma escardoida que vive da publicidade gratuita que as TVs lhe fazem. Agora não liga a televisão. Isto fica-lhe muito mal, porque a única coisa que a mantém viva é realmente a propaganda, a publicidade louca que ela faz, que não paga, não é? Não paga, mas que alguém paga para ela aparecer, como aqui. Mas vai aparecer ainda outra melhor do que esta. Eu pensava que já era essa. Olhem, melhor do que esta é realmente a próxima. Considero-me feminista, diz o Ferro Rodrigues. Considero-me feminista, é um homem. Considero-me feminista, sou pela igualdade de oportunidades, saltei de um marialvismo para um feminismo assumido. Muito bem. Ele era Maria Alva e agora ele é feminista. Diz ele, considero-me feminista.
que eu digo é que este agora é um feminista convicta. Que eu nunca vi um homem ser feminista, mas enfim, pronto, vamos andar para a frente. Pedro Nuno Santos promete baixar o tempo de gravidez de 9 para 6 meses. Esta promessa ninguém abate. Já ganhou as eleições. O Monteverde nunca se lembraria de prometer uma coisa destas. Só mesmo um gênio, uma pessoa que toda a vida trabalhou em política e que toda a vida ganhou zero fora da política. É que se podia lembrar de uma coisa destas. Pedro Nuno Santos promete baixar o tempo de gravidez. Muito bem visto. Maravilhoso. Este tipo é um gênio. Já ganhou as eleições. Até os feministas convictos, como Ferro Rodrigues, votam nele. É claro que isto é uma brincadeira. Não vão lá pensar, vai o polígrafo e o mentígrafo dizer o deputado do Chega diz que o Pedro Nuno Santos prometeu baixar. É uma brincadeira, São Bernardo Ferrão. É uma brincadeira, seu mentígrafo desgraçado. Ex-deputado do PS já é arguído na venda da sede da Federação Portuguesa de Futebol. E é a primeira vez que eu me lembro de ver uma coisa destas. Ex-deputado e a seguir não diz Chega. Devia dizer porque é obrigatório quando se fala em deputado e há broncas, a seguir vem sempre Chega. Olha, enganaram-se. Desta vez é um ex-deputado, mas não é do Chega. É do PS e que já é arguído na venda da sede da Federação Portuguesa de Futebol. Bem, o Presidente não sabia nada disto. Há uma pequena diferença entre 11 milhões, tal e 3 milhões, pouco que receberam. Há ali uma pequenina diferença. Coisa ligeira, talvez 9 milhões, 8 milhões. Peanuts, não é? Peanuts. O que interessa é as malas do outro. Como? Este tipo não é deputado do Chega. Bom, mas também não interessa. Foram só 7 ou 8 milhões, se calhar foram 9. Isso é, como eu estava a dizer, pinners, como diria o Jorge Jesus, enquanto que o outro roubou 9 malas de roupa. Isso sim, isso é que é um crime de lesa pátria, não é? É isso que o povo diz. Quando a gente passa e tal, diz, é o partido que rouba as malas. Bom, roubar 8 ou 9 milhões não interessa nada. Agora, 8 ou 9 malas, sim. Sim, porque cada mala vale muito mais do que 1 milhão. Portanto, como esta gente que fugiu da matemática como o diabo da cruz confunde as coisas e, ainda por cima, há quem acredite. É muito mais grave, meus caros, é verdade. É muito mais grave roubar 8 malas do que 8 milhões. Está visto. Não há dúvidas nenhuma sobre isso. Se tiver alguma dúvida, perguntem à comunicação social. Nós, em Viseu, a nossa Ramona, o nosso comboio, e contactámos com muita gente, dezenas, não, neste caso até foram centenas de pessoas, foi muita gente com que nós contactámos ali na Rotunda de Nelas. Atenção à concorrência, não nos vão roubar o lugar, que aquele lugar é nosso. Já o ano passado lá estivemos quase todos os dias, é brutal. Passam ali milhares de carros, dá para fazer uma sondagem. Já agora, o ano passado, esta posso dizer, o ano passado fiz uma sondagem. Via o número de carros que passava e quantos deles levantavam o braço em sinal de aprovação ou faziam qualquer outro gesto positivo. E cheguei à conclusão, depois de muitas séries de 100 carros, e não seguidas, intercaladas e vários dias, cheguei à conclusão que, numa média, 19 em cada 100 carros faziam-nos um sinal positivo e de aprovação. Querem saber quanto é que nós tivemos em Viseu? 19%. Pode ser realmente uma coincidência, mas cá para mim isto faz mais sentido do que a maioria das sondagens com 400 questionários a 400 pessoas a quem alguém liga para a rede fixa durante o dia. Para mim, tem mais importância, pelo menos para Viseu, esta sondagem que eu faço todos os dias ali naquele sítio. Cá estamos nós, eu e o Bernardo, os 2 deputados eleitos por Viseu, a apontar para o nosso líder, presidente do partido, André Ventura, que há de ser, e em breve, primeiro-ministro de Portugal. Tenho uma certeza absoluta. Cá está ele, é maiorzinho agora. Aqui o Trump a cantar com o Putin, isto é muito giro, vejam na minha página do Facebook, que não vou pôr aqui, é giríssima, a inteligência artificial, não é verdade, que é de longe superior a muitas inteligências naturais, especialmente de alguns políticos, de alguns partidos do centrão. E aqui esta inteligência artificial está espetacular, põe toda a gente a cantar We Are the World, portanto a construir um mundo sem guerras, um mundo em que somos todos amigos. E por fim, graças à inteligência artificial, o mundo vive em paz. Ainda não é o caso, mas espero que isso aconteça. A primeira parte do vídeo de ontem, acho que já foi anteontem, as últimas broncas desmontadas, prometi uma segunda parte e ela aqui está. Agora,
A revista Sábado diz que a irmã e o cunhado Leitão Amaro, candidato do PSD por Viseu, portanto, meu colega, mas que só debateu com a doutora Elsa Paes, não debateu comigo, não sei porquê, fomos os 3 eleitos, mas de mim esqueceram-se, já estou habituado. A irmã e o cunhado de Leitão Amaro foram contratados pela Santa Casa, mas isto é apenas uma coincidência e não sei se ele até já é do Chega, porque para aparecer com estas broncas na comunicação social, se calhar já passou para o Chega e eu não sabia. É capaz de ter acontecido isto. Irmã e cunhado de Leitão Amaro foram contratados para a Santa Casa, ok? Muito bem, muitos parabéns à irmã e ao cunhado de Leitão Amaro, estão no bom caminho, trabalharam muito para chegar até aqui. Há 2 ilhas de calor em Lisboa, onde a falta de árvores contribui para um aumento de temperatura de 4,5 graus. E nisto eu acredito. Esta é a altercação bimbática que eu acredito porque sei que é verdade. Estudei e sei, em todo lado se vê isso. Nas cidades, realmente, meus caros, dada a impermeabilização dos solos, o alcatrão, o cimento, a falta de árvores, a falta de terra e depois milhares e milhares de automóveis com as suas latas, chapas, seja lá o que for, plástico, mas refletem o sol, aumenta realmente a temperatura localmente de 4, 5 e até mais. Na cidade do México chega a aumentar de 8 graus. O que acontece é que meros 15 km fora deste pandemónio, portanto fora da cidade, meros 15 km, a temperatura já é normal outra vez. Portanto, é realmente verdade que há ilhas de calor, é realmente verdade que o responsável por estas ilhas de calor é a humanidade, pois construiu, impermeabilizou, tem carros, mas 5 ou 6 km, no caso de Lisboa, 5 ou 6 km fora desse agregado populacional, nós vemos que a temperatura é igual à das Lesírias do Ribatejo. É a mesma coisa. Portanto, só muda mesmo, só altera mesmo, é localmente na cidade. A alteração climática. Esta é verdadeira. São as únicas, eu digo aqui, são as únicas alterações climáticas que o homem provoca nas cidades por causa do cimento e das latas do carro e do que eu acabei de explicar. Aqui estamos nós em Viseu, a nossa equipa, a dizer 3. Sabem o que quer dizer 3? 3 quer dizer que vamos eleger 3 deputados desta vez. Já elegemos 2, só falta 1. 2 mais 1, 3. Perceberam? Jornalistas. É que fugiram da matemática como o diabo da cruz. Perceberam que 2 mais 1 é 3? Isso percebem. Agora, a diferença entre 5 milhões e 5 mil milhões é que nenhum de vocês percebe. É tudo a mesma coisa para estes caros amigos, nasceram mesmo para a matemática, os jornalistas. E diz aqui Elon Musk, não é? O diabo em forma de gente, o anticristo, diz aqui que Jorge Soros o que faz é ganhar milhões com as ONGs. Vejam isto na minha página do Facebook, que ele explica isto tudo. Diz que Jorge Soros já está muito velhinho, mas que é um gênio das negociações, porque ele investe, por exemplo, 1 milhão ou 10 milhões numa ONG e vai buscar muito mais do que isso. Vai buscar 100, vai buscar 200, até vai buscar 1000. É o que ele está a dizer, o que ele faz é lobbying político. Põe um nome engraçado numa ONG, por exemplo, Luta pela Paz, ou uma coisa do género, de 10 milhões ele vai buscar 1 bilhão, ou seja, 1000 milhões, porque nós falamos de outra maneira diferente dos Estados Unidos da América e do Brasil. Para nós não há 1 bilhão, é 1000 milhões. Para eles 1 bilhão são para nós 1000 milhões. Para nós 1 bilhão são 1 milhão vezes 1 milhão. 1 milhão de milhões, tá bom? Pronto, vejam isto que vale a pena ver o que é que diz o Elon Musk sobre a maneira como Jorge Soros ganha dinheiro. Cá está o iraquiano esfaqueia chefe de polícia e apedreja PSP de Braga. Já vimos isto, vamos lá a Braga. Está sempre na crista da onda e mataram mais um jovem em Braga. E nós continuamos a trabalhar, nós não matamos ninguém, pelo contrário, no distrito de Viseu, hoje em contacto, já foi ontem, com milhares de pessoas à saída do Palácio do Gelo, com a nossa carrinha e os nossos outdoors em frente ao Palácio do Gelo, em Viseu. Contactámos com centenas de pessoas. Depois há aqui um vídeo que eu também gostava que vissem. Está aqui, enfim, algumas coisas em que é alguém que trabalha, diz que trabalha na AIMA, e que diz que os números dos imigrantes estão completamente errados. Disse que há em Portugal, como estavam a ver agora aqui, um determinado número, mas que na realidade é muito maior. Fala-se em 1540 e tal, 1 milhão, já parece um jornalista eu, fala-se no 1 milhão 400 e tal, números do segundo semestre de 2024, só que neste momento, diz ele, em abril de 2025, portanto é atual,
O número oficial que eles na EMA têm, é completamente diferente, estonteante, como ele diz. Neste momento, à data de hoje, temos 1.932.000 imigrantes em Portugal. Ou seja, é quase 2 milhões de imigrantes. Não tem nada a ver com os números que nos dão. Os números que nos dão realmente são do segundo semestre do ano passado. E agora outra coisa, é que deste 1 milhão e quase 1.900.000, quase 2 milhões, estão a reagrupar-se as famílias. E em vez de termos um homem, que vieram primeiro os homens, agora já vem a mulher e vem 3 ou 4 filhos. Portanto, é brutal. Qualquer dia temos aqui 4 milhões de imigrantes. São mais os imigrantes do que nós. Não sei como é que vamos resolver isto. E ele também não sabe. É exatamente isto que ele está a dizer. Não sabe como é que vai resolver uma coisa destas, que qualquer dia são mais os imigrantes que os portugueses. E já não falta muito, meus caros. Ninguém quer saber disso para nada. Vejam aqui, sigam as páginas das redes sociais do nosso deputado por Viseu, Bernardo Peçanha, que tem feito uns vídeos muito curiosos, muito castiços, eu nem sabia, faz em formato vertical, e ele aqui denuncia uma situação do número 2 da lista de deputados do Partido Socialista por Viseu, que tem um problema qualquer. O melhor, se calhar, é ver se conseguimos ver. Não conseguimos porque salta para o Threads, não é? E não dá para ver. Mas ele tem um problema qualquer que vocês vão descobrir. Eu não ligo a isso, mas vocês vão descobrir qual é o problema que tem o número 2 da lista do PS por Viseu ao clicar na rede social de Bernardo Peçanha, deputado do Chega por Viseu. Este rapazinho foi assassinado ontem à noite por um gangue de imigrantes. Émico em Braga. As marcas de sangue revelam a violência do ataque. Manu estava com amigos no bar, tentou travar um grupo de jovens de nacionalidade brasileira que estava a minar, ou seja, pôr droga nas bebidas de raparigas, terá alertado um segurança. Entretanto, foi agredido e chamou a PSP. Manu e os amigos são expulsos, depois o outro grupo também. Já no exterior, envolvem-se numa rixa. O jovem de 19 anos é esfaqueado por um elemento do outro grupo que foge depois para a parte incerta. O alerta chega às autoridades às 5h20. Manu é socorrido pelo INEM, entra em paragem cardiorrespiratória, que foi revertida, e a caminho do hospital volta a perder os sentidos várias vezes. Acaba por morrer cerca de 1 hora depois na unidade de saúde. Manuel Gonçalves, conhecido por Salve. Meus caros, é isto. Precisamos cada vez mais de imigrantes, como eu digo aqui em cima, especialmente destes que, apesar de não trabalharem, pagam a nossa segurança social. É o que nos dizem nas TVs. Esta bandidagem, grupos de facínoras que se dedicam ao crime, é que nos pagam a segurança social. Claro que estes tipos estão cá todos ilegais, ou se calhar até não, ou se calhar até estão legalizados. Alguns deles deviam estar presos no Brasil, como já vimos num caso ou noutro, e andam aqui a pavonear-se nas ruas portuguesas, nas ruas das cidades portuguesas. Bom, meus caros, há um ano, dizia este comentador que o Expresso errou porque acreditou em Montenegro. Sabem quando foi isto? Foi no dia 13 de abril de 2024. O Expresso, já naquela altura, pedia desculpa porque tinha acreditado numa mentira de Montenegro. Apareceu-me ontem, como veem, isto é o Facebook que nos recorda daquilo que nós postámos há 1 ano, há 2, há 3, e eu achei muita piada porque o Expresso já sabia que Montenegro, ou Monteverde, como queiram, era um mentiroso. Já há 1 ano ele sabia isto. Portanto, cá está a prova que Luís Montenegro apresentou uma redução de impostos que não passa de um embuste. E ainda hoje, meus caros amigos, ainda hoje André Ventura mostrou isso, que esta redução de impostos e do IRS e não sei o quê é um embuste, porque no final o português paga mais, acaba por pagar mais. Pode ter poupado um bocadinho em cada mês, peanuts, meia dúzia de euros, mas depois vai pagar tudo com língua de palmo e até mais. Quem estava habituado a receber 300, 400 euros, agora até vai pagar, para além de não receber nada. Estava aqui tudo em 13 de abril, meus caros, mas de 2024, ok? Estava aqui tudo. O Expresso a pedir desculpa por ter acreditado em Montenegro. Infelizmente nunca mais pediu desculpa. Quem tem que pedir desculpa ao povo português é mesmo o Monteverde, como eu lhe chamo, que é mentiroso há mais de 1 ano. Em Viseu, a filha encontra os 2 pais mortos na casa.
autoridades não sabem o que aconteceu. Bom, eu não digo que fossem assassinados, eu também não sei o que aconteceu, mas o que eu vos digo é que não há dia nenhum, ultimamente, que em Viseu não haja crimes. Viseu é a cidade onde se encontra a maior parte dos operacionais de uma conhecida organização criminosa estrangeira chamada PCC. Eu não digo qual é o país, para não pensarem que eu tenho alguma coisa contra esse país, não tenho, somos irmãos. Mas eu tenho contra essa organização criminosa, seja desse país ou de outro qualquer, ou português. Bom, mas de certeza que quem assassinou este casal, se alguém o assassinou, com certeza que não foram estrangeiros. Sabem porquê? Porque a nacionalidade dos criminosos, se for estrangeira, não pode ser revelada. Quer isso dizer que todos os assassinos acabam por ser automaticamente portugueses, porque quando são estrangeiros, nada se diz. Se nada se diz, é porque são portugueses. Se forem portugueses, disse. Paulo Portas alerta para o míssil financeiro da China em resposta às tarifas. Foi a primeira grande derrota de Trump. Coitado, está completamente alucinado. Está a combater o programa do rap do Ricardo Araújo Pereira, da SIC, aquele programa do palhaço, como ele próprio se considera, ainda ontem, no domingo. Sim, digo bem, foi ontem. Ainda ontem ele disse que era um palhaço, portanto não estou a tratar mal, não estou a difamar. Ele é que diz que é um palhaço, portanto eu dou-lhe razão. Eu dou-lhe totalmente razão. Qual dos dois será o maior? Agora não posso dizer palhaço, mas digo entertainer. Entre Paulo Portas, o irrevogável, ou rap Ricardo Araújo Pereira, o palhaço rico. Que cá está ele. Há 5 anos, meus caros. Este tem 5 anos, acho eu. Deixa-me ver. Cá está. 6 de abril de 2020. Tem 5 anos esta imagem. Há 5 anos que este tipo tenta, enfim, apoucar, ridicularizar o presidente do Chega. Vejam ali, tão novinho, ainda não tinha cabelo branco. Golpe palhaciano, diz o palhaço, não é? O palhaço, que é ele, não é? Ele é que diz que é palhaço. E aqui está, há 5 anos, este badameco a ganhar a vida, 50 mil euros por mês, a fazer um programa por semana, à custa de André Ventura. E que eu saiba, ele não dá uma percentagem a André Ventura, devia dar, já que metade do programa é a tentar ridicularizá-lo. Portanto, é graças a Ventura que ele recebe metade, pelo menos, dos 50 mil euros mensais, talvez 25 mil, por aí. Portanto, ele devia dar uma comissão a André Ventura, mas não dá. Ora, isto é de 6 de abril de 2020, hein? E dizia André Ventura nessa altura, no dia em que Ricardo Araújo Pereira tiver a coragem de me atacar cara a cara, comigo no estúdio, em vez de continuar a levar convidados filhos sustentados pelo sistema, talvez eu, muitos milhões de portugueses, e ganhe um respeito. Até lá, será só o palhaço do sistema. Falta dizer que é o palhaço rico do sistema. Vejam bem que isto é de 2020. Até hoje, o palhaço rico do sistema nunca teve a coragem de convidar André Ventura para o seu programa. Por que será? Se ele convida toda a gente. Por que será? Porque ele sabe que intelectualmente está a milhas de distância de André Ventura. É só por isso e por mais razão nenhuma. Ando a tentar explicar isto há décadas. O que é que eu ando a explicar? Isto que vocês vão ouvir. Ouçam com atenção. Os problemas de erosão na costa e de avanço do mar sobre a costa se agudizaram. E porquê? Porque os anos 50 foram o boom de construção de barragens. Ora aí está. E que vou dizer há décadas. Barragem. Tem muito inerte. São os sedimentos que trazem as areias para a costa e depois que o mar distribui. Ora, como começaram a ficar retidas, demorou cerca de 20 anos a agudizarem-se as faltas de areia no litoral e, portanto, se não há areia para proteger a costa, o mar avança. Claro, está tudo explicado. Meus caros amigos, é por isto e por nenhuma alteração bimbática. É porque com centenas de barragens que nós temos em Portugal e alguns dos rios que já vêm com mais umas dezenas de Espanha, como é o caso do Douro e do Tejo, ao chegar a Portugal, os poucos inertes que vão colhendo entre dois pardões ficam no pardão seguinte, não é? No pardão a jusante.
E é certo que depois desse paradão ao próximo, ainda alguns inertes vão indo até ao próximo paradão, mas nunca chegam ao mar. Só o último troço é que chega ao mar. Bom, em 20 anos chegou-se à conclusão que estes inertes, que eram milhares de toneladas por ano, não chegam ao mar, deixaram de chegar à foz. Então o mar galgou naturalmente nas marés vivas de inverno, galga porque não tem a barreira natural das milhares de toneladas de inertes que chegariam até à foz, agora não chegam, já não chegam desde os anos 50, desde os anos 70, há tantos anos que não chegam, não é? Então o mar galga, é por isso que nas praias do norte a sul do país, especialmente na Caparica, o mar vai galgando sempre e chega a um ponto que tem que meter areia, cada vez que tem que meter mais areia, a areia que é, enfim, não é, está ali artificialmente, é carregada para lá. Mas o que devia lá estar era realmente os inertes que vêm dos rios. Okay? Os rios têm milhões de anos e esses inertes viriam naturalmente, só que a partir do momento em que há barragens, em catadupas, esses inertes nunca mais chegaram ao mar. Em Tondela, isto já foi hoje, meus caros amigos, estou quase a terminar, na Feira de Tondela, que é às segundas-feiras, cá estamos nós, com a nossa equipa. Fizemos uma festarola muito grande. Eu tenho aqui algumas fotografias, mas é claro que não vou falar nisto e, portanto, vamos deixar ficar aqui. É curioso que eu pensava que tinha aqui mais coisas, mas não faz mal, é mesmo assim, é em direto. Vamos deixar ficar por aqui este vídeo, que mesmo assim já vai com 20 e tal minutos, e prometo-vos que amanhã aqui estarei à mesma hora e responderei às vossas perguntas, caso as coloquem nos comentários, ok? Qualquer pergunta que eu veja aqui no YouTube, que é mais fácil, ou nas redes sociais, eu não garanto tanto porque tenho várias páginas, todas com o meu nome, mas aí tinha que ver os comentários todos, é muito difícil, mas aqui no YouTube pelo menos eu garanto-vos que leio e ao ler eu responderei. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser, ok? Se Deus quiser.